Oi! Oi, nós novamente! Hoje falando sobre um assunto fantástico que eu amo, que é beleza! Olá, tudo bem? Vai chegando, vai chegando. Nós vamos falar de beleza, tanto física, beleza interna, beleza externa e beleza eterna. Um dos meus favoritos assuntos para a gente falar hoje. Mas deixa eu convidar a minha querida, fofa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu escrever aqui o nominho dela. Sandra. Aqui está ela. Mosca. A mosca. Acabei de convidar você lá, Sandrinha. Aceita meu convite para participar comigo, tá? Olha ela chegando, minha gente. A beleza em forma de gente. Rimou, né? Eu tô vendo a bolinha aí, ó, rodando, rodando, rodando. Essa página do Instagram tá, tá rodando. Oi, Carla, vai chegando. Tudo gente bonita, linda, maravilhosa. Eu tô vendo aqui as fotinhas e a bolinha tá rodando. Eu ainda não vi você, sua carinha, seu sorriso maravilhoso, mas eu tô vendo a bolinha rodar. Isso quer dizer que o Instagram está fazendo a conexão dele aí. Eu tô ouvindo a sua voz. Eu hoje tive um problema com alguém em termos. Oiê, tudo bem, Carla? Estamos vendo. Ah, você é a Raquel, prima da Sandra, aqui de boa. Olha lá, olha lá. A rodinha tá que tá, gente. Essa rodinha que não para. Mas você não está me ouvindo, Sandrinha? Você está me ouvindo? Não está. Mas eu estou ouvindo você e está com pouca. Eu não estou conseguindo ouvir. A voz está cortada. De repente, você saindo e voltando, tudo ótimo. Está um eco seu. Sandrinha, sai e volta para ver se a internet ajuda. Espera um instantinho. Pedidos para participar? Não há nenhum pedido? Pede para participar, para ver se dá certo. Você sabe como? Veja aí, se você pediu para participar, porque eu já convidei. Vou convidar de novo, por um acaso, né? Deixa eu ver aqui. Sandra. Não, tá convidadona. Convidadíssima, convidadérrima. Deixa eu ver. Ver. Entrar ao vivo com Sandra. Ó, eu acho que agora vai dar, Sandrinha. Tá um barulho assim, às vezes, umas estáticas, um monte de barulho. Eu hoje falei com uma moça do Sul, parece que tinha muita. Parecia que tinha muita interferência na internet. Deixa eu ver aqui mais uma vez. Tecnologia é assim mesmo, né? Deixa eu ver agora. Não é aconteceu. Pois é. Ah, então, estou ouvindo eu mesma? Pronto. Entrar ao vivo. Eu estou aceitando o seu pedido de entrar ao vivo, tá, Sandra? Eu estou aceitando. Eu estou vendo aqui, aceitando, aceitar. Caramba, hein? Você saiu e entrou de novo, Sandra? Deixa eu ver aqui. Eita, o Instagram, às vezes, me deixa envergonhada da tecnologia. Deixa eu ver aqui de novo, ver. Eu nem vou falar nada, né? Porque ela está falando que está ouvindo o meu eco. Já entrou? Mas aquela bolinha chata que fica rodando, rodando, tá lá. Só estou vendo a bolinha.
Você está conseguindo me escutar? Você saiu, entrou, tá? Tudo bem. E só escuto teu eco. E agora? Eu não escuto você. Se eu estivesse escutando você, a entrevista já tinha começado. Eu não preciso ver você para continuar. Eu só preciso ouvir você. Que louco! Isso nunca aconteceu. Mas já aconteceu de eu não ver o convidado ou a convidada e eu fazer a entrevista assim mesmo. No final dá tudo certo. Eu não preciso ver a imagem, mas eu preciso ouvir para poder ouvir suas respostas. Muito louco isso. Ah, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Eu vou remover e vou convidar você de novo. Peraí. Vou remover. Removi Sandra. Vou convidar. Estou convidando você novamente, tá? Deixa eu ver se você consegue. Eu estou convidando. Você foi convidada novamente, tá? Ah! Olha ela aí, Agora gente! sim, Como é abençoa. que a gente não vai ter esse sorriso maravilhoso? Agora Total. coisou a coisa. Abaixa um pouquinho a câmera, que metade da sua testa só que eu tô vendo. Isso. Agora tá encaixadinha, bonitinha. Agora coisou a coisa. Coisou a coisa. Exatamente. Querida, vamos falar sobre você. Essa é a minha convidada, gente, sobre a beleza externa, interna e eterna. Porque não tem só uma beleza, não. Né, Sandra? É isso aí, é isso aí. Sejam bem-vindos. Olha quanta gente acenando, que legal. Eu estou esperando um amigo muito especial. Quero ver o nome dele aí do Sam, que foi quem fez o meu cabelo hoje. Estou de cabelo solto. Esse cabelo é em sua homenagem, viu, Sandra? Cabelo solto. Eu estou há anos, uns 15 anos que eu não solto o meu cabelo. É, Hoje eu resolvi ir no salão e fazer minha beleza externa. boa. Tá bom? Tá gostando dos meus cachinhos? Tá linda. Soltos. Ornou. Então, deixa eu apresentar a Sandrinha. Merece. Eu escrevi aqui para não esquecer nada, porque minha cabeça é um pouquinho esquecida. Ela é a mulher que eu chamo, que eu denomino, de todos os tipos de beleza. Ela é hairstylist, isso em inglês quer dizer uma estilista de cabelo, e depois a gente vai saber qual é o tchan que ela dá a isso. Ela é uma hairstylist, ela é holística. Gente, é uma coisa muito especial. Eu sou uma terapeuta holística também. Então, quando a gente fala holística, é acima do normal, tá bom? E visagista, uma coisa que eu não sei, mas que ela vai explicar, e vocês vão aprender, porque, pelo que eu li, eu não quero estragar a entrevista, não sou eu que tenho que explicar, é ela. Ela vai revelar, né, a versão disso. Ela tá, segura aí, atriz, escritora best-seller, taróloga, messiânica, que traz luz espiritual para a transformação da gente. Esta menina é uma menina divina, de ouro, que dá à beleza uma coisa a mais. Coisas que muita gente nunca escutou na vida e que hoje vai saber. Por isso, chame as suas amigas ou os amigos também. Eles também são belos, né, Sandra? Os homens também podem ser belos. Exato. Então, Sandrinha, parei de falar. Você agora pega esse momento e fale um pouquinho da sua história. Como você conseguiu chegar, alcançou tanta sabedoria nesse ramo, que normalmente é um ramo que chamamos de artificial, que é a beleza.
física, né? Você foi além, você transcendeu isso. Explica pra gente como que você chegou até aí. Bom, primeiro, né, você já me apresentou, mas eu vou Não, falar um pouquinho faz o que seu mais. coração pedir. Eu sou a Sandra, eu moro no Rio de Janeiro desde 2001, mas eu sou gaúcha da cidade de Santiago, lá nos Pampas, lá no Rio Grande do Sul, a terra do poeta Caio Fernando Abreu, tá? Uhum. E quando eu era criança, eu sempre gostei de espelho, sempre gostei de ficar fazendo caras e bocas, sempre mexi no cabelo da minha mãe quando ela fazia tricô na frente da lareira, que ela é professora, mas fazia tricô para fora. Então eu ficava lá, aproveitava, mexia no cabelo dela e essa vontade de mexer muito nos cabelos, né? Então, quando eu tinha 16 anos, minha mãe passou na frente do Senac, a gente já tinha ido morar em Santa Maria. A minha mãe passou na frente do Senac de Santa Maria e perguntou para mim: Sandra, você quer fazer um curso de assistente de cabeleireira? Aí eu falei: quero. Aí ela foi lá, me inscreveu. Ela não tinha dinheiro para pagar, mandou uma carta para minha avó que pagou o curso, minha avó por parte de pai. E aí eu acabei virando cabeleireira, né? Mas o gostar de ficar na frente do espelho também tinha a ver com a parte artística, de caras e bocas. Então, eu sempre tive vontade de vir morar no Rio de Janeiro, né? Eu tenho 47 anos. Então, assim, a genética da minha mãe é boa, tá? Tô vendo. Então, assim, eu sempre tive essa atração pelo Rio de Janeiro. E aí, um certo dia, eu lá no meu salãozinho de beleza de Santa Maria, chegou um amigo meu, mostrou um cartaz de curso de interpretação, me deu vontade de fazer, eu fiz, e aí eu descobri que existia CAU aqui no Rio de Janeiro, aí dei um jeito de vir fazer curso de verão na CAU, e não voltei mais para o Sul, acabei ficando aqui. E aí, nesse processo, conheci a empresa Werner, né, aqui, porque ninguém queria me contratar, eu não tinha clientela, né, ninguém me conhecia, então eu precisava entrar numa empresa que pudesse, de uma certa forma, me dar degraus, né. Aí eu entrei para o Werner, fazendo curso de teatro e embelezando o povo também, né. Enfim, aí chegou um determinado momento de amadurecimento, eu segui carreira solo e abri um estúdio na galeria do Fórum de Ipanema. Eu estava no 12º, agora eu estou no 10º andar, com uma vista incrível para as Cagarras, para as ilhas, maravilhoso lugar. E hoje lá atende eu e uma manicure. Então lá nesse espaço eu percebi que não era só o lado externo, né? Eu sentia porque no cabeleireiro, o cabeleireiro ele é um terapeuta, né? Ele tá lá, ele escuta, né? Ele precisa, o cabeleireiro ele não vende uma coisa que você pega. Ele vende uma experiência, ele vende uma sensação. Não é uma coisa que você pega na prateleira e vai lá, quanto é que é isso aqui? Né? Isso, O cabeleireiro ele vende uma expectativa para o outro. Então tem que ter muita conversa, tem que ter muita escuta principalmente, né? Para saber, para ver a melhor versão da pessoa. E aí eu comecei a entender isso de uma outra maneira. Acabei estudando tarô, acabei estudando cristaloterapia, né? E com tudo isso veio também a escrita. Então, assim, é um combo. É um combo de coisas. E no final de tudo isso, para dar aquela costurada, eu acabei virando messiânica, que dentro da doutrina, de uma das doutrinas, né, da espiritualidade, eu senti que ser messiânica seria mais prático poder ajudar os outros. Então é mais ou menos esse o resumo aí. Aham, aham. E, quando uma cliente escolhe ir ao seu salão, ao seu
Eu templo. chamo de estúdio, tá? Porque é Estúdio. pocket, né? Tudo Salão bem. grandão, enorme. É o estúdio lá. Se é você uma manicure, deve ser um estúdio mesmo. Só 30 que metros quadrados, assim, mais ou eu menos. chamaria de templo da beleza. Você chama do que você quiser. É um Mas portal. a impressão que eu tenho é que é uma coisa muito particular, muito pessoal, e que a pessoa tem atenção privada e especial. A É um minha lugar, intuição tá certa? sim, é um lugar assim que, por exemplo, eu tenho muita gratidão pela empresa Werner por ter me ajudado a conhecer pessoas, né? A expandir. Aham. Mas chegou um determinado momento que, como você falou no começo, eu senti que eu precisava ter mais intimidade com as pessoas. Porque quando você tem um relacionamento e intimidade, você tem mais fidelidade. Uhum. E eu, como eu sou do interior do Rio Grande do Sul, eu sempre tive aquela criação de saber da vida, do pai, da mãe, sabe? Não uma Uhum. coisa que ficasse superficial, só aquilo ali, pagou, tchau, Uhum. um forte abraço. Uhum. Então, eu, como estava sem família e tudo mais, eu senti essa necessidade de ter mais aproximação com as pessoas. Uhum. E esse espaço, ele dá essa aproximação. Não só eu com o cliente, mas outras pessoas que vão lá acabam tendo afinidade com as outras que frequentam, né? Tem uma ali que está embelezando a mão, aí eu tô ali cortando um cabelo ou fazendo uma coloração, e aí a conversa tem mais profundidade entre Uhum. as pessoas, né? Certo. É, mas eu queria que você falasse mais sobre você, Hum. no sentido da técnica holística. Poderia nos explicar mais o que é o holístico para você em termos de embelezamento? Bom, como eu falei, eu senti essa necessidade de estudar outras formas, né? Outras coisas para atender melhor a cliente. Eu me Exato. considero uma cabeleireira holística pioneira, tá? Uhum. Por quê? Porque enquanto a cliente está com a tinta no cabelo, eu jogo um tarô. O Ah, meu tarô, ele é terapêutico. Então, ele leva, em média, uma tiragem de 40 a 45 minutos, dependendo da emoção, 1 hora. Mas é mais ou menos o tempo dessa pausa de espera de uma coloração. Então, cara, que isso ideia fantástica! então, eu otimizo o tempo, isso me dá a possibilidade de ajudar a pessoa de uma outra forma, porque eu interpreto ali a carta. Às vezes a pessoa está na Claro. pressa, vamos tirar uma cartinha aqui, você tem alguma pergunta que você quer? E aí eu faço, eu ajudo. Ou, por exemplo, assim, eu estou aqui com os cristais, né? Teve uma cliente que estava sentindo, antes, quando eu não tinha me tornado messiânica, tinha uma cliente que estava com dor. Aí eu peguei o cristal, eu coloquei, centralizei, coloquei no lugar certo, na Chakras, posição, colocou nos no chakras. chakra. Então, Aham. dei um som ambiente adequado e ela se sentiu melhor. Que Então, legal. o lado holístico, né, é É isso, é esse. você Ah, cuidar dessa beleza lá de dentro também, entendi, né? entendi. Eu sou uma admiradora feroz de tarô. O tarô me ajudou muito. Eu tive leituras de tarô durante pelo menos uns 9 anos lá no exterior, porque a minha vida era muito agitada e eu queria saber qual era que ia ser o meu futuro. Inclusive, meu nome, eu mudei literalmente, judicialmente, por causa da numerologia. Sim. E veio a numerologia porque eu tive uma taróloga me dizendo que o dia que o meu nome tivesse a letra M, que eu ia ter dinheiro, que eu ia ter money. Olha que coisa rica. Aí, porque eu perguntei, essa foi uma das minhas partes, quando que eu vou ter, sabe, abundância financeira? Quando que eu vou ter dinheiro? Ela falou, quando você tiver a letra M. Mas quando, assim, eu vou me casar, eu vou mudar meu nome? Ela falou, não sei. Isso aqui as cartas não estão dando. Mas quando o seu nome tiver a letra M, o negócio vai acontecer. Então, eu mudei com um numerologista, fiz a sessão e perguntei, porque o meu nome sempre foi Lígia.
mas eu não queria ter o outro nome que eu não gostava, que era da parte do meu pai. E ele disse, o numerólogo disse, esse nome carrega o karma do seu pai e é de pobreza. Ah, não, vou mudar agora. Aí, Significado. aí ele ficou procurando, demorou muito. Eu falei, como é que você. O que, que você acha do nome Maia? Porque soa no meu DNA que Maia é um nome muito assim, misterioso, divino. E é. Que eu fui procurar as interpretações do nome Maia em várias culturas. Uhum. Então, amor, Olha aí que deu lindo. mãe, sabe? Nada E é por deu acaso. ilusão também. Oi? Nada é por acaso. Não. E aí, no Brasil, em vez de eu ser Lígia Maia, que é assim, eu tenho 2 nomes, é assim que eu assino lá nos Estados Unidos, eu mudei Maia Lígia para ficar o M na frente. Boa, arrasou. Pois é, então é uma coisa bacana isso que você falou da numerologia, né, do nome, a importância do número de cada letra, né? Eu sou a louca dos números iguais, né? O tempo inteiro eu vejo número igual, minhas filhas, galera toda aí, quando fala, ó, 15, 15, 16, 16, 18, 18, aí todo mundo faz pedidinho e coisa e tal. É, Mas é muito bacana porque eu vejo a parte, por exemplo, do tarô, da cafeomancia, eu também estudei. Então, às vezes, alguém toma um cafezinho ali na boca de café, dá para dizer mais ou menos alguma coisa. Essas formas, né? Eu sinto como se fosse um GPS, né, para a pessoa, porque a escolha vai ser sempre dela. O pessoa. livre-arbítrio vai ser sempre dela. Exatamente. Você mostra ali como se fosse um Google Maps, né? Você coloca ali a linha, explica tudo direitinho. Só que assim, é a mesma coisa. O GPS não tem assim, ó, você tem que ir para um lugar, chegar num lugar, né? Tem o caminho da direita e o caminho da esquerda. O caminho da esquerda ali, você tem um trânsito, você vai demorar um pouco mais de tempo. Então, mas se é inevitável você passar por esse caminho, você tem que ir preparado. Você tem que levar água, você tem que levar comida, você tem que exercer a paciência. Você sabe que você vai ter que demorar um pouco mais para passar por aquele caminho, né? Mas se você não precisa passar por aquele caminho, vai pelo outro, que é mais papou, né? Então você vai lá, ó, busca esse caminho, vai lá e se emociona nesse lado. E Então, as cartas podem ajudar nessa escolha, exatamente. Eu entendeu? digo, Que foi o que me ajudou muito, muito. Por muitos anos eu faço. Eu parei agora, mas outra pergunta. Qual é o poder do visagismo consciente que você menciona? os cabeleireiros ali, aí que estão aí, Flavinho, não sei quem mais que Olha tá, aí, gente, toma nota. eles vão concordar comigo. O visagismo é uma coisa muito importante para o profissional que cuida da beleza, principalmente do cabelo. Por quê? A Sol veio dar um oi. Oi! Você é muito fofa! Amei seu rosa! Amei seu cabelo! Adorei a cor! Depois você Ah, passa. mas há segredo! Não É, fale, eu quero saber. bom, que eu tava falando mesmo, que a bichinha. Ah, estava falando do visagismo. Então, visagismo, exatamente. É importante o profissional da área da beleza, principalmente o que corta, né? Ele entender e saber sobre o visagismo, porque ele revela, ele fala assim sobre os ângulos, né? Se o rosto é redondo, se o rosto é retangular, se o rosto é triangular. Isso tudo vai facilitar na hora dele sugerir determinados tipos de corte para a pessoa, né? Sobre Entendi. a colorimetria também, o tipo de cor, de acordo com a pele da pessoa, enfim. Mas o visagismo em si, ele fala muito sobre isso, né? Ah, se a pessoa tem o rosto muito comprido, então tem que equilibrar aqui. Se tem o pescoço muito comprido, tem que botar cabelo aqui para não ficar muito pescoçudo. São coisas assim que
ajudam demais, porque não é só o fato de você pegar e cortar um cabelo. Eu Com digo que certeza. cortar cabelo, todo mundo corta. É, É muito fácil. é. Agora, entender diferença de fio de cabelo, diferença de ondulação. Por exemplo, você tem o cabelo ondulado. Eu, por exemplo, cabelo cacheado, eu só gosto de cortar ele seco. E cabelo liso demais, também só gosto de cortar seco. Por quê? Porque são cabelos que você precisa ver seco, precisa ver ele dentro da naturalidade dele. Entendeu? Eu amo cortar cabelo seco, eu sou bem suspeita, tá? Porque eu gosto de ver não o normal da norma, mas o natural da natureza. Acho isso excelente. Acho isso excelente. E, Então, gente, vocês têm alguma perguntinha? Porque é uma oportunidade que vocês têm de perguntar a uma pessoa, a uma profissional de muito tempo, muitos anos, muita experiência, de uma forma diferente. Ela é muito especial. Então, é bom que vocês perguntem, aproveitem essa oportunidade que ela está aqui, e eu também, para perguntar, porque de curiosidade é que muitas pessoas que são bem-sucedidas, só por ser curiosa e estudar, como a nossa Sandrinha estuda, como eu também estudo, eu sou bem CDF, para tudo, a gente consegue um certo sucesso na vida. E se você for ambicioso, você consegue até mais do que você já imaginou. Só de perguntar, você aprende, assim, várias coisas em uma pergunta só. De pessoas que têm sabedoria sobre coisas diferentes. Então, arrisca uma pergunta, arrisca um comentário, sejam sem vergonha na minha live, porque esse é o registro. Sejam sem vergonha, comentem, falem, porque isso faz com que a gente tenha interatividade, a gente se ama, a gente se adora, a gente troca figurinha, quem sabe sai uma amizade ou uma outra live. A gente pode, eu vou ver se os cabeleireiros que estão aqui, se eles comentam, se eles mostram alguma coisa, contribuem. Porque quando você pergunta, você não pergunta só para você. sim. A resposta da Sandra, ou a minha, vai ser bom para todo mundo. Pessoas que estão aqui e pessoas que ainda vão ver depois, que não puderam estar aqui. Eu tenho um catatal de amigas que falam, eu não posso ir na sexta, mas eu sempre vejo no fim de semana. Entendeu? Então, contribuam. Isso é contribuição. A gente falar, a gente perguntar. Isso é contribuição, tá, gente? Não é egoísmo, não. Então, sejam sem vergonha. Outra pergunta, Sandrinha. Como a sua energia espiritual reflete na beleza dos seus clientes? Olha, isso é uma pergunta bem bacana, porque a gente é humano, né? É. E nós humanos, apesar de estarmos servindo, estamos do outro lado, nós também temos as nossas purificações, né? As nossas Uhum, questões, a gente também tem uma roupa para lavar, uma louça em casa, filho, né? Tudo com isso. certeza. Então, a gente não está longe desse tipo de coisa, né? Bom, Isso. é muito importante o profissional da área da beleza ele se blindar, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, que mais do que nunca, por a gente estar servindo e atendendo o outro, a gente precisa fundamentalmente cuidar do nosso lado espiritual. Porque as pessoas, elas vêm até a gente para se sentirem melhor. Elas vêm até a gente para que a autoestima esteja melhor. Elas vêm até a gente porque elas estão num processo de uma mudança, né? A pessoa tá com o cabelo enorme, aí quero cortar, aí quero mudar. É como se quisesse tirar o peso da vida, das coisas, das escolhas, né? Tomou alguma decisão importante, enfim. Mas é importante o profissional que cuida do outro estar sempre conectado com o lado espiritual.
Eu, de manhã, a primeira coisa que eu faço antes de levantar da cama, eu peço a permissão a Deus e a Meixo Sama para que o meu dia seja perfeito, que os meus guias espirituais e os meus anjos de luz me mandem mensagens, que eu consiga fazer com que as pessoas se sintam bem, que eu fale a palavra certa, sabe? Que eu fale aquilo que precisa ser dito, que eu seja instrumento de luz na vida das pessoas. Só que, mais uma vez, amor, isso é uma escolha. Eu escolhi ser esse tipo de profissional. Então, a partir do momento que você escolhe isso, o que acontece? Você, de uma certa forma, você está fazendo parte de uma tribo, você está fazendo parte de uma equipe, né, da galera de lá. Então, você está protegido. Ninguém está longe de acontecer, tipo assim, outro dia o fornecedor me deu a cor de uma tinta errada. Aí eu passei a tinta no cabelo da cliente e ficou roxa. Aí eu falei assim, olha só, eu vou falar com o fornecedor, ninguém tá longe disso, né? Porque é a mesma coisa, a mesma receita. Aí eu passo e o negócio fica de outra cor, como assim? Né? Aí reapliquei, outra, deu tudo certo, tudo feliz. Mas é um momento que você precisa ter um controle emocional. Porque a gente tá aqui, nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência material. Falou Então, a partir do momento que você escolhe trabalhar com a luz, tem uma galera lá querendo que você não trabalhe com a luz. Olha. Briga Com certeza. todo santo dia. E quanto mais conhecimento você tem sobre a espiritualidade, mais você tem responsabilidade. Né? A expansão de consciência, ela te expande, mas ao mesmo tempo ela te traz responsabilidade sobre tudo. Então, se você está trabalhando com a luz, né, você tem que se manter nisso. Se você der uma escorregada, a parada vai ser muito mais barra pesada, né? Exatamente. Se você não tiver amor próprio, tratamento do seu amor próprio, tratar você com maior carinho, com maior zelo, você não vai ter saúde emocional para devolver ou para compartilhar. Você vai sempre estar naquela carência. E com isso, você quer que os outros deem aquilo que você não tem, que é o seu dever de adquirir, que é o amor próprio. Né? Você tem que se autoconhecer. É por isso que o autoconhecimento é tão importante, gente. Porque a Sandra está mostrando que ela sabe quem ela é, o que ela veio fazer aqui. Ela escolheu uma nova maneira de fazer a beleza irradiar nos clientes dela. Ela trouxe várias ferramentas, modalidades que cabeleireiro normal não pensa em fazer. Isso não é uma coisa natural, quer dizer, para ela é natural, mas olha que tenha cabeleireiro nesse mundo. São os cabeleireiros que estão aqui. Gente, vamos fazer alguma coisa aí? Vocês estão só de braço cruzado, ouvindo, falando. A gente está falando. Tem amiga aqui, ó, Teula, Yasmin, a Carlinha. Gente, bota aí alguma coisa. Quem é cabeleireiro aí? Sandrinha, você tá vendo algum cabeleireiro aí? Vaga, Amanda. Eu tô procurando o Sam. Deixa eu ver se ele tá, onde que ele tá. Ele falou que ele ia comentar, não tá comentando nada. Sam! Diego! Eu tô procurando você, hein, Diego? Prometi hoje no cabeleireiro que eu ia procurar você. Tô procurando. Deixa eu ver. Não tô conseguindo ver ele, não. Daqui a pouco ele dá um oi. Apareceu, meu querido! Diego Santiago, hein? Olha aí, ó, a conexão. Eu nasci em Santiago. Tá vendo? Tem as conexões. Exatamente. Ele é que me ajudou nesses casos, esse solto hoje. Da casa, hein? Arrasou, hein, Diogo? Diego. Tá vendo? Ela também troca o Diego pelo Diogo. Mas ele lá em Brasília era famosésimo como Sam, né? Por causa do Santiago. Mas aí ele veio para Salvador
está trabalhando com outro cabeleireiro também fantástico. Quem estiver em Salvador, gente, procura o Diego. É uma minha irmã pessoa. tá morando em Salvador, morou há pouco tempo aí, a Giovana, e é cabeleireira. Olha, olha a conexão aí, ó. Porque hoje eu não tinha conhecido ele, conheci ele hoje. Mas sabe aquela amizade que nasce do nada? A gente chegou assim, se olhou, parecia irmão, irmã, sabe? É lindo isso, né? Quando a gente reconhece pela frequência da nossa energia, sem uma palavra, sabe? A gente se olha, sorri, pronto. Já conhece? Já gostou? Vamos conversar, vamos fofocar. Fofocamos a tarde inteira. Não foi, Diego? Obrigada, ele está falando. Então, quem estiver em Salvador, e quem conhecer alguém que mora em Salvador, manda para o Diego. Ele já teve um salão famosésimo em Brasília, fechou por causa da Covid. E aí veio para Salvador e está com esse cabeleireiro que também é muito famoso em Salvador, Val Mariotti. Olha o nome, Mariotti. E juntos estão fazendo, assim, coisas incríveis com os nossos cabelos. E aí eu falei para ele que eu estava, né, entrevistando você. Ele falou, vou ver a tua live. Olha, ele falou, comentou aqui, ó. Eu estava para baixo. Deixou com uma luz no... Olha só. Que tá vendo? Até falando, Sandrinha, você consegue transferir a sua luz. Que legal, tá vendo? gente. Quando você está no seu eixo, quando você está na sua missão de vida espiritual, até o som da nossa voz pode fazer diferença para alguém. Verdade, tudo pode ser instrumento, né? Exatamente. Então, a internet nos dá isso, nos dá além do físico, nós conseguimos chegar nas pessoas assim, energeticamente. E isso quer dizer, não existe limites. Não. Entendeu? Não mesmo. Então, o Diego é uma prova de que nós podemos nos, assim, comunicar externamente, internamente e eternamente. Ah, eu gosto disso. Né? Nem esse título. Você gostou? Gostei, arrasou. Tem tudo a ver com você, né? Então, eu tenho conta do teu livro, mulher. Um livro best-seller, nem somos comerciais, né? Best-seller, contenha seus hormônios. Olha, Giovana, ó, acabou de entrar, ó, minha irmã. Ó, Minha irmã é top. Ah, você é coruja. Aí, ó, irmã coruja. Então, seja bem-vinda, querida. Mostra o livro, não te esconde o livro, não. Aqui, ó, contenha seus hormônios. Ok. Tá? Esse livro aqui, ele é bem emocionante, porque ele fala da trajetória hormonal, né, da mulher, nesse processo de quando a gente começa a usar absorventes e a absorver tudo. Porque quando a gente é criança, né, a gente brinca, curte e tá tudo certo. A partir do momento que começa a menstruar, começa a ter TPM, começa a fazer parte da fúria da TPM, começa tudo aquilo, você começa a absorver coisas, entender a vida de uma outra maneira, as emoções viram outras coisas. Só que acontece uma química no corpo da mulher, né? Nós somos de tem, né? Só que é diferente, né, Sandra? Então, assim, eu falo nesse livro de uma maneira bem humorada, como se fosse uma conversa, papo reto, sem mimimi. Assim e que eu falando gosto. que a gente vai passar por todas essas fases, e se a gente sabe que a gente vai passar por todo esse processo, essa meleca toda, a única coisa que a gente tem que fazer é rir de cada tombo que a gente tomar, né? Exato. É isso, toca aqui. Toca aqui. Conta pra gente se os hormônios têm a ver com a queda de cabelo das mulheres quando elas chegam numa certa idade. Com certeza, é tudo. A parte hormonal, quando você começa no climatério, quando começa a entrar no processo da menopausa, o fio cai, o branco que começa, ele vai vir todo... Por exemplo, você que tem o cabelo cacheado
estatisticamente, dentro da minha experiência com cabelo, você vai ter cabelos lisos crescendo. Menina, ó, eu Tá? tinha um cabelaço. Eu parecia aquelas mulatas que tinha aquelas, sabe, aqueles afros. Uhum. Olha o que sobrou. Então, pessoas que têm o cabelo muito liso, do nada o cabelo vai ficar assim, porque o branco ele Olha que é doido, rebelde, ele né? nasce da maneira que ele quer. E assim, na menopausa o cabelo vai cair, o cabelo vai mudar de textura, Cai mesmo, aquele gente. corte que você fazia antes na régua, não vai dar mais para fazer, tem que usar o bagunçado arrumado. Hoje eu cortei um cabelo que eu falei assim, ó, ela disse assim, eu quero um corte moderno. Aí eu cortei o cabelo dela, 80 anos, tá? Eu quero um corte moderno. Eu falei, tá bom, então vou fazer o corte, perdi o pente. E aí é todo rock and roll desconectado e ela adorou. Então é isso, é você ressignificar, observar as coisas sobre outra perspectiva, porque tudo está mudando. Tem Isso. coisas que são para melhor e outras você tem que se adaptar. É a mesma coisa quando você está no começo da tua vida, né? Quando você é criança, você não pode ir para todo lugar que você quer, porque você é criança. Ah, só depois que você chegar numa certa idade, só depois que você ser adulto, só, né? E quando a gente começa a ficar mais velha, é a mesma coisa, né? Tem Exato. determinados ambientes que não dá, não rola mais de ir, que tem que ter uma cadeira para sentar, porque não dá. Eu não vou mais ao show, vou ficar em pé 4 horas, não vou mesmo. Então, são coisas que a gente tem que aprender e entender que você não está sozinho, né? Você não está naquele, oh meu Deus, aquele mimimi todo, né? Você tem que entender que existem outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo, pela mesma coisa, e tá tudo bem. Tá tudo bem até a letra B, né? Mas vamos nos conectar com pessoas que estão fazendo parte desse mesmo processo para elevar, né? Vai levar moral, né? Para dar essa moral, para ajudar e para passar por tudo isso de uma maneira leve, leveza na vida, né? Sandrinha, por falar nisso, a minha última pergunta depois eu vou abrir para o pessoal fazer pergunta. Fala assim um ritual que pudesse ajudar a beleza, tanto do homem quanto da mulher, que nutram o corpo, a mente e o espírito. E as emoções também, deixa eu adicionar isso. Olha só, agora eu vou puxar mega brasa pro meu lado messiânico. Meu bem, se o que você quiser, da onde quiser, tá tudo bem. Então eu vou explicar uma coisa para vocês, porque eu me tornei messiânica tem pouco tempo, tá? Tem só 3 aninhos, né? E eu costumo ver o ser messiânico, eu digo que a igreja messiânica virou religião por conta da burocracia, porque ela é mais uma filosofia de vida. Ah, então, entendi. essa é a vibe, tá? Sim. É uma doutrina japonesa de um cara lá que recebeu uma expansão de consciência. E aí ele falou pra galera, olha só, rolou uma parada incrível aqui, percebi todo o rolê e eu vou contar para vocês agora como é que a partir daqui a parada tem que ser para você viver de uma maneira melhor. E aí, eu tô falando de uma maneira muito, né, sem ser didática. Mas essa é a melhor maneira de se comunicar. Não precisa ser todo intelectual, falar termos. Tô falando de uma maneira porque o pessoal se perde. Isso. Essa conexão, isso aí mesmo que eu gosto. Aí o cara chegou e falou o seguinte, olha só, o negócio é o seguinte, quer viver bem? Vai se alimentar bem. Vai comer coisa que não destrua o teu corpo. O teu corpo é teu templo. Claro. Então, procura comer coisa saudável, né? O ideal dos mundos seria todo mundo ter uma horta caseira em casa, né? Ah, seria maravilhoso. Ter essas coisas. Então, ele falou assim, ó, um dos pilares vai ser a agricultura natural. Ah, que legal. Então, não que eu seja uma pessoa, uma veganete, né? Eu optei por não comer mamíferos, tá? Eu, Sandra, não sei se existe uma linha que segue essa vibe, mas eu, Sandra, não tô comendo mamíferos.
como frango, como peixe, essas coisas todas. Mas assim, você não precisa ser radical, mas busca se alimentar de uma forma saudável, né? Outra coisa, não fica viciada em remédio. Remédio para dormir, remédio para comer, remédio para não comer. Essa é minha mãe, essa é minha mãe. Ah, como Entendeu? toma remédio? De que droga no corpo, sabe? Fica se intoxicando tudo. E também dos remédios, o negócio é que curam uma coisa e tem o efeito colateral e troca a outra, bota efeito. Minha mãe uma vez foi tomar um remédio para acalmar, começou a vomitar no dia seguinte, remédio, porque tinha um efeito colateral. Remédio, R$ 250 o remédio. Eita ferro, tá vendo? Tá lá, vou dar para alguém aí, algum asilo, alguma coisa, porque um remédio desse caro, pode ser que outra pessoa tome e não tenha esse revertério que deu nela, né? Mas tem essas coisas, sabe? Eu continuo natureba, tenho 74 anos, sem tecidos, sem botox, sem nada artificial, tudo natural, sou vegana. Comecei a ser vegana em novembro de 2023. Só que eu não estou sentindo falta de carne, porque eu como muitas coisas de assim, amêndoa, nozes, leite de amêndoa. Então, ovo, eu como ovo. E vegetais, e frutas e tudo mais. Então, essa pele com 74 anos, sem plástico e sem botox, é porque eu resolvi me amar. Tanto por dentro, quanto por fora e eternamente. Aliás, deixa eu fazer um comercialzinho aqui. Um dos meus best-sellers, um dos meus livros, se chama Segredos da Minha Eterna Juventude. E eu dou todos os rituais que eu faço. Eu faço ritual para a pele, eu faço ritual para o olho, eu faço ritual para o dente, eu faço ritual para tudo. Porque eu sou mística. Eu gosto de misticismo. Assim, sou bem bruxinha, né? Nesse sentido. Uma maluca para frente, uma maluca, sabe? Beleza, né? O pessoal fala. Maluca, beleza. Então, o que você está falando, para mim, faz todo sentido da face da Terra. Gente, nunca é tarde para começar. Ah, você tem 74, não tem ruga? Tenho. Eu tenho ruga. Mas não é tão grande, o número de rugas não é tanto quanto tem as mulheres de 74 que comem qualquer coisa. É uma diferença. Então, você tem uma escolha, como ela está falando. A gente tem que escolher. Entendeu? E não importa que idade que você tem, não. Você pode começar a qualquer momento. Entendeu? E internamente, veja a sua curiosidade para saber mais sobre os parasitas. Porque parasitas, meu bem, está dentro de todo mundo. E eles comem a sua nutrição totalmente. E você fica sem. É isso aí. Você concorda, Sandrinha? Exatamente. Então, um ritual que você pudesse dar aí, rápido, que alguém pudesse fazer, o que você recomendaria? Um ritual? Então, como eu estava falando para você, falei da alimentação, né, que é um dos pilares, né, a agricultura natural. Isso, já é parte de um ritual, a alimentação, né? O outro pilar que está dentro é o belo, né? E isso eu exerço todos os dias ajudando as pessoas, tá? O belo, ele não é só você, por exemplo, ele tá conectado, o símbolo dele é como se fosse uma flor. Então, ele tá na natureza, ele tá na natureza perfeita. O belo tá na tua casa sempre bem arrumada e cheirosa, né? O belo, ele tá em você escutar uma música que eleva teu chakra da cintura para cima, de preferência, né? O belo tá em você contemplar uma obra de arte, uma escultura, um quadro de um artista. Ou fazer, né? Ou criar essa... Sim, isso tudo tem essa troca de energia. Então, o belo, quando você olha uma coisa bela, muda o teu estado de espírito. Quando você vai olhar um mar maravilhoso e abençoado, muda porque você respira colorido. Então, isso também pode ser um ritual de prática, né? Nesse ano tem muito pragmatismo de você praticar isso. Então,
Por exemplo, se você está com alguma coisa alguma purificação, está com conflito dentro de casa, você está triste com alguma coisa, você está em processo de depressão, algum rolê desse jeito, você intenciona que você vai limpar a sua alma, tá? De que forma? Você vai lavar a louça intencionando como se você estivesse limpando a sua alma. Você vai limpar o seu banheiro intencionando como se você estivesse limpando a sua alma. Então muda porque você coloca propósito, né? O nome disso é Mitamamigaki. É um nome comprido, parece um palavrão. Mitamamigaki é um nome comprido, né? É um palavrão, mas ele tem esse sentido, tá? E a terceira coisa, que é o Jorei, que significa canalização da luz divina, que ele está associado a você ser instrumento de luz para as pessoas. Então... É o que tem as mãos, né? É o que eleva a mão. Se você não que é parecido com o reiki, né, Sandra? O reiki, ele também tem uma linha japonesa, né? Isso. Mas ele você tem que mentalizar os sinais, os símbolos. imagens, os símbolos. Exato. O Jorei não. O Jorei você só intenciona e você é canal. É como se fosse um... Canal, você canaliza. Você canaliza. E tem a ver com os antepassados da pessoa, os teus, enfim. Mas o Jorei, ele é justamente para limpar as máculas do teu campo espiritual. Aquela reclamação que você faz de vez em quando, aquele falar mal de alguém que você fala, vai criando pontinhos no teu campo energético. E o Jorei, como ele é a luz, ele expande e dá essa faxina aí no teu negócio, porque senão você vai ter uma gripe, você vai ter, né, uma dor de garganta, você vai ter uma dor de barriga, uma dor de cabeça. O seu sistema imunológico não fica equilibrado. O que fica no teu campo vai na tua matéria. Mas se a purificação for muito barra pesada, você recebe bastante Jorei e ameniza a situação. Então, os meus rituais para viver bem, você não precisa obrigatoriamente ser messiânico, mas se quiser viver dessa maneira, que eu acho que dá match com tudo, se alimentar bem, né? Buscar se conectar com coisas belas, e isso é tudo, né? E cuidar do lado espiritual. Então, é um combo de coisas, tá? Que você pode utilizar para viver de uma forma mais feliz, né? E outra coisa, o sorriso, ele é a menor distância entre as pessoas, né, Maia? Com certeza. Você tá andando na rua e você só sorri, você contamina o outro. Contamina. Você não precisa nem estar, assim, pessoalmente com a pessoa. Só de você falar no telefone e sorrir, a pessoa lá do outro lado já sente, sabia? É verdade. Hoje eu estava comentando isso no cabeleireiro, junto com o Diego. A recepcionista falou: você é aquela que eu falei no telefone. Ela não tinha visto, mas ela me reconheceu pela voz. Olha aí. Entendeu? Porque quando eu falo com alguém, qualquer ser humano, mesmo pelo telefone, a minha energia é de amor incondicional pelaquela pessoa. Eu não faço distinção se é uma recepcionista, se é um chefe de banco. Não quero saber. Quero saber que é um ser humano. Então, é muito importante isso que você falou. Eu vou puxar um pouquinho esse assunto, porque é muito importante, gente. Nós temos uma cultura que é de não elogiar. Não existe, as pessoas não elogiam muito as outras. E é muito importante que a gente bote para fora elogios. Não puxar saco, não tem nada a ver com puxar o saco, tá, gente? É uma coisa genuína. Se a pessoa tem um talento, por exemplo, a Sandra tem tem talentos. Ela deve estar de saco cheio de eu elogiar ela. Eu não, tô amarradona aqui. Mas eu faço isso não porque eu acho que eu tenho que fazer, se bem que a minha curandeira americana, que me curou por muitas vezes da espinha pelo telefone, através de vibração, porque eu tinha problema de coluna,
E ela, quando eu chamava ela, na mesma hora, deita, vou lhe dar um tratamento, eu sentia na minha coluna. Não sei se vocês já se operaram telepaticamente, eu já, porque eu acredito nisso e eu fui curada com isso. A minha mãe foi curada de Parkinson, com 5 tratamentos telefônicos. E ela curada do Parkinson, ela fazia assim, ó, de tanto que ela temia. E hoje em dia, ó, calma. Então, não existe. Tem muita coisa que a gente não sabe. Então, quando você não acredita em certas coisas que você não sabe, você perde. Eu sugiro que você dê um pouquinho de crédito à parte espiritual da vida em tudo que você faz, como a Sandrinha está fazendo. Porque você só tem a ganhar. Mais um patamar da nossa vida que você ganha. Que você nem sabia que podia atuar na sua profissão de beleza. Olha a beleza eterna aí. Porque o espírito não tem idade. É eterno. Você ganha muito mais. Entendeu? Então, se mire nesse exemplo que a Sandra está trazendo para a sociedade, que eu nunca ouvi falar, e tomara que outros cabeleireiros que estejam aqui, ou que ouçam, ou que vejam essa live, levem isso para os cabeleireiros. Tá? Assim, centenas de mulheres, homens também, mas mulheres principalmente, que estão frustradas dentro de sua casa, vão para o salão para se sentir um pouquinho melhor, como a Sandra falou. E quando vocês dão um pouquinho dessa parte espiritual, gente, vocês fazem tão bem a outro ser humano, você não chega a saber o quanto você pode fazer a diferença na vida de alguém, sendo você, né? E aí, Sandrinha? Nós estamos chegando uma hora de live. Falamos pra caramba. Eu trouxe o meu tarô aqui. Quero saber se alguém quer uma pergunta aí. Tô fofa. Gente, vocês não vão perder essa, né? Eu já levantei a mão. Tô fofa aí, Tá animada de outra forma agora. É porque eu sou bruxa também, tá? Bruxinhas eternas, belezocas. Nossa, gente, o Diego falou que ele quer também. Então, olha, tá botando a mãozinha aqui, eu quero, Sandra. Vai, faz pro Diogo que ele merece. Ele merece. Diego, pergunta aí, Diego Santiago. Diego, pode perguntar sim. Pergunta o que aí, você... vai, pode perguntar. Escreve aí. Escreve aí pra gente. Enquanto ele escreve, vamos ver para mim aqui. Vai, pergunta aí você, então. O sucesso do meu próximo livro, que eu vou lançar agora, dia 27/7 de 25, que é outro 7. São 3 7. Boa, espiritualidade, hein? Minha filha, total. Veja aí para mim o que pode dar. Vai ter sucesso total, como eu estou esperando e como eu estou trabalhando para ser. Caiu aqui, já cuspiu o Cavaleiro de Copas aqui, Cavaleiro de Copas quer dizer o quê? O Cavaleiro de Copas, ele é aquele cavaleiro que todos os cavaleiros, eles são movidos pela ação, né? Pelo movimento. E esse Cavaleiro de Copas, ele tem um propósito, ele só vai agir de acordo com o coração dele. Então, ele é um cavaleiro que diz que vai sensibilizar e emocionar muito as pessoas, tá? E aqui, e olha só, no fundo do deck tá a carta do carro, e olha o número que é, número 7, tá? Arrepiei! A carta do carro, o que o carro fala complementando esse Cavaleiro de Copas? O carro, ele é um arcano maior que fala de direcionamento, ele fala de foco, e ele fala assim, qual é o combustível que você vai botar nesse carro, né? Esse carro vai estar pesado, ele vai estar vazio, quem que você quer carregar nele, qual é o direcionamento que você vai dar. Então, a partir desse lançamento vai emocionar, mas você tem que saber a direção que você vai levar isso que você tem, entendeu? Não adianta só lançar e ficar chupando bala. Imagina, a missão é muito grande.
muito com o mental, porque o Mental. carro, você não, esse carro aqui você não dirige com as mãos. Esse carro tem a ver com o teu lado mental, só para controle, tá? Querida! Você é muito... Agora vamos lá pro Diego. Ele escreveu a pergunta. Tá dando para ver aí? Aqui, ó. Peraí, posso perguntar? A Carminha perguntou. Fiquei curiosa sobre a questão do nome. Gostaria de saber sobre o meu, por favor, Sandrinha. Ah, Carminha, por exemplo, eu não sou numeróloga. Numeróloga. Né? Mas eu posso perguntar aqui, vamos lá. Eu vou perguntar aqui para você, Carminha, se seria bacana você dar uma bisoiada no teu nome, tá? Peraí. Ó, não. É uma pergunta, eu vou tirar da meiuca aqui. Ó, saiu a carta do imperador. A carta do imperador, ela diz o seguinte: a responsabilidade de tudo e de qualquer coisa é sua, tá? Não é um arcano maior, tá? É uma carta de potência. Ele é o que decide as coisas. Então, assim, você é que vai decidir se vai rolar ou não. Claro que é sempre bom a gente ter esse conhecimento, mas aqui tá dizendo assim, ó, a questão de ver ou não, a decisão vai ser absolutamente tua, tá? É isso. Carlinha, adicionando ao que a Sandrinha está falando, eu acho que eu fiz isso há muitos anos atrás. O título dele é Mago da Numerologia, ele é do Rio Grande do Sul. Isso eu me lembro. Eu fiz a consulta através do telefone. Então, procura na internet Mago da Numerologia, porque ele deve existir com esse nome. Viu? A carta do imperador, ela representa um sim, tá? Então, se você quer saber sim ou não, já que, né? Pintou curiosidade, né? Então... Ele é um sim, tá? Ele é um sim, só para controle. Pronto. Se você quer se emocionar nisso, se emociona. Pronto. Cadê o Diego? O Diego tá aqui, ó. Ele quer saber sobre a vida profissional dele e a amorosa. Vamos lá. Primeiro a vida profissional. Deixa eu ver uma vibe aqui para ele. Porque ele não fez pergunta, ele quer saber vibe, né? Foi muito assim, geral, né? Genérico. Genérico, isso aí. Vamos ver a vibe Diogo profissional. Vamos lá. Diego. Ai, meu Deus do céu. Diego, olha só. Saiu a carta do diabo. O diabo, ele tem o lado luz e tem o lado sombra, tá? Então, o que eu vou te dizer do lado profissional com a carta do diabo? Deixa aqui, filha. A carta do diabo, do lado que ela é sombra, ela fala de você se tornar escravo de algo ou de alguém, ser ganancioso, tá? E viver na luxúria. Isso é o lado sombra. Só que o lado luz do diabo, ele fala de conquistas materiais, de ambição e de prazer. É uma carta que ela tem uma linha muito tênue entre uma coisa e outra. Então, você tem que saber discernir exatamente o que é o diabo na tua profissão. Se você sentir que você está se tornando escravo de algo ou de alguém, porque às vezes nessa profissão a gente né? Às vezes a gente trabalha e não é recompensado como deveria, porque eu sei como é que é isso. Então aí você tem que ver, peraí, esse lado do diabo aí não tá legal, né? Então você tem que ver, né? Você tem que fazer uma análise, mas o diabo, quando ele vem, eu falo para as pessoas que você tem que entender, porque tudo bem você querer ter conquistas materiais, tudo bem você querer usufruir das coisas e ter prazer. Só que você tem que saber o limite de cada coisa, né? Ambição é bom, mas ganância não. Então, como você vai saber separar isso? Você tem que fazer uma pergunta. Isso está gerando luz? Se isso está gerando luz para mim, então ok. Se isso não está gerando luz, então eu tenho que rever os meus conceitos, tá?
Agora eu Uhum. vou ver qual é o outro lado que ele queria. Amoroso, Amoroso, vamos ver. babado de casos, relacionamentos, né, Diego? Olha aí o que ele disse, ó, o que ele falou. Eu não tô vendo o que ele falou. Deixa eu ver aqui. Falou, Sandra, tá acontecendo comigo os dois lados. Tudo que você falou é verdade. Ótimo. Vamos lá agora pro teu lado amoroso. Vamos ver as emoções de Diego Santiago. Vamos ver, vou pegar aqui uma cartinha. Olha só. Essa carta, ela fala, é o 10 de espadas, ela fala para você de um fim necessário, tá? Então, no teu lado amoroso, aqui tá dizendo que você precisa, tá? Fim necessário. Vou te explicar o que representa um fim necessário. Vamos lá. Você quer fazer um bolo. Você vai botar os ingredientes, você vai bater, você precisa colocar no forno, ele precisa finalizar para você poder comer. Isso é um fim necessário de um processo. Então, você tem que terminar tudo isso para você poder usufruir daquilo. Outro exemplo, você entrou para a faculdade, você precisa finalizar a faculdade para poder exercer a profissão que você quer. Então, é preciso ter um fim necessário. Outro exemplo, eu tô com uma dor de cabeça, uma hora ela vai ter que ter um fim necessário, se não vai ficar dor de cabeça, né, ad eterno. Então, se existe alguma situação, se existe algum sentimento, se existe alguma coisa que não está te elevando, é preciso o quê? Um fim necessário, tá, meu amor? Isso sobre as emoções. Às vezes a gente se boicota, às vezes a gente alimenta coisas que são desnecessárias para a nossa vida, a gente carrega na mochila coisas que não precisa carregar. Aí agora eu vou fazer um jabazinho do meu outro livro, Faça Nada. Ah, vai, Jabá, não tem problema. Fala também sobre isso, sobre esse tipo de leveza, não agir desnecessariamente agora, tá? Falei papo rapidinho. Tá, Diego? Quem mais quer perguntar aí? Ela tá aberta, gente. Mais uma perguntinha aí. Aproveita, aproveita. Tá bom. Olha só. Gente, ninguém mais vai perguntar. Eu alimento muitas emoções. O Diego está dizendo, eu alimento muito as emoções. Ele é muito emotivo mesmo, é muito sensível. O menino, sabe? A Grace aí, Grace. Grace, vai, pergunta Tá. aí, do babado. Pergunta aí. Eita, esse eita parece nordestino, hein? Eu conheço esse eita. Não é de coisa de carioca, não. Olha lá, Sobre o meu trabalho. A Grace falou sobre o trabalho dela. vamos lá. Ou quer um conselho, ou você quer fazer alguma pergunta específica. É a vibe, né? Vamos lá. Vamos lá, Grace. Ó, outra espada, ó. O as de espadas. O as de espadas é elemento ar, ele é o mental, tá? Então ele tá falando aqui para você cortar o que precisa ser cortado, tá? E ele fala também que você vai ter um triunfo em relação a isso. Então, presta atenção. O que precisa ser cortado? Aí. É isso. Sobre a vibe do trabalho. Aham. Tá gostando? Então, Tá gostando? alguém mais? Nós já passamos do horário. Sério? Já passamos de 1 hora de live. Geralmente é 1 hora. Ó, Diego falou, Sandra, quer marcar como consulta de imagem? Como consultora de imagem? Tem sim, eu faço pelo WhatsApp. A gente pode fazer assim como a gente está fazendo nesse formato aqui. Eu posso fazer sim, é só me mandar um oi lá no direct que a gente se emociona.
E eu tenho cliente em Boston, eu tenho cliente em São Paulo, eu tenho cliente em tudo quanto é canto. Ai, que Essa chiquérrima! é Olha, uma gente, boa. ó, a mulher é uma coisa assim, literalmente de outro mundo. Olha ali, ó, sobre consultora de imagem. Deixa eu ver. Esses cortes são o quê? Vamos ver. Consultora de imagem, que ela não tinha botado ali. Deixa eu tirar mais uma para clarificar que saiu o imperador de novo. Olha, gente, essa é a última porque eu tenho uma reunião depois, tá? Ah, Não meu posso Deus! ficar mais. Olha só, eu tirei 3 cartas aqui para clarificar, né? Saiu o imperador, o 9 de espadas e o pendurado. Ô, Gracezinha maravilhosa, poderosa, olha só aqui, ó. Tem coisas que você precisa ver sobre essa consultoria de imagem, tá? Sobre esse teu trabalho futuro aí que você tá pensando. Você tem que ver se isso realmente vai te fazer feliz. Você tem que ver se isso realmente é uma coisa que tem a ver com o teu propósito. Porque o pendurado ele fala de você ver as coisas sobre outra perspectiva, mas isso é uma coisa que está te deixando ansiosa e está te deixando preocupada. Então você tem que pensar assim, tem que ser uma coisa maneira, eu tenho que estar feliz, eu tenho que me sentir bem com isso. Se isso for uma coisa que vai te trazer ansiedade e preocupação, então não está tendo o propósito certo para a coisa. Se aí me veio aqui agora, né? Produção, Me veio aqui baixou o agora santo. o Olha, seguinte: de repente é legal você seguir a tua carreira só você, entendeu? Não ficar esperando por fulano, beltrano ou ciclano, sabe? Uma coisa que dependa exclusivamente de você. Não sei se tem outras pessoas envolvidas, não sei se você tem sociedade nisso, alguma coisa, mas eu sinto aqui que senão você vai ficar sobrecarregada, vai ficar esperando decisão de outras pessoas e você é ativa, você é papô, você decide, você vai, faz, acontece. Então, se for para fazer, faz você, só você. E é isso. muito bem! Gente, a nossa querida Sandra, Sandroca, lindona, divina, acabou de dar bônus, presente divino para todos nós. É isso aí. Sandrinha, eu não esperava essa surpresa maravilhosa. Eu adoro tarô. Que ba- Muitas coisas boas já aconteceram por causa de tarô. As mulheres com quem eu cruzei o caminho, que leram tarô para mim, são mulheres divinas. Vocês, inclusive eu tenho um tarô em casa que eu ia estudar para ser, para ser taróloga. Tá eu lá. me Um senti. dia, de repente, eu aprendo. Mas eu amo isso tudo. Porque eu acredito nisso, eu acredito no dimensional. Não existe só essa camada, existe outras. E quando a gente consegue chegar a outras camadas dimensionais, nós transpassamos o ordinário e nós vamos para o extraordinário. E eu acho isso muito bonito. E somente os especiais conseguem chegar lá. E Ai, eu meu agradeço Deus. muito que você, o seu senso de humor, a sua energia, a sua beleza interna, externa e eterna, valeu, meu bem. Muito Ah, obrigada, ó. Você é muito especial. Vamos ver se a gente faz mais livros é para isso que a aí. moçada aprenda. Eu já vou dar um spoiler aqui, que eu já tô com outro, né, já engatilhado. O nome é Acorda Agora. É bem chamativo aí. Gostei. Já que você está dando spoiler, vou dar também o meu. Vai do teu, é. O título do meu próximo livro, no dia 7, não, aliás, no dia 27/7, vai ser tchan, 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 Show de Vida. Olha que delícia! Já tá uma vibe maneira. Ah, minha filha, é uma história de arrebentar.
a boca do balão. Maravilha. Ninguém sabia no Brasil que uma embaixatriz da cultura brasileira existia lá em Nova York, que fui euzinha, Uau. que levou a cultura brasileira para Nova York, que montou uma companhia de dança, uma banda, a gente viajou nos maiores teatros de Nova York. Nós fizemos show em Radio City Music Hall, Lincoln Center, Carnegie Hall, saímos várias vezes em New York Times, nós botamos para quebrar. Uhul. E eu vou contando, e eu estou contando a história todinha, quer dizer, não todinha, que nem tudo a gente pode falar, Sim. mas a maioria das coisas, e a história tem sexo, tem drogas, tem celebridades americanas e brasileiras, Opa! tá? Ai, Tem fofoca, tem fofoca. Gente, vocês vão adorar a história. É uma história que eu fiz com um cunho comercial, porque eu tenho uma mensagem por trás dessa história comercial. Não é à toa que a gente abre o livro da vida da gente. Eu não abro o livro por causa de ego. Muito pelo contrário. Eu sei que vai haver crítica. E eu estou cagando e andando com as críticas. Mas, às vezes incomoda, né? De você falar coisas íntimas da sua vida. Uhum. Mas eu tenho uma missão que eu tenho que cumprir aqui na Terra, assim como a Sandra tem. Então, a gente tem que fazer. A gente veio aqui para fazer, então a gente tem que fazer. A gente se sente, né? Eu não sei, a palavra está vindo em inglês, eu sei que não é essa palavra, então não vou falar. Para não pensar que eu estou esnobando meu inglês. Ué, mas isso aí, ué. Ah, não, deixa. Aí eu ajeito outras palavras. E aí a história é a superação de uma menina que era sem teto e que depois conseguiu chegar aos maiores palcos do mundo e até, não sei se vocês conhecem o nome do maior coach do mundo, que é o mais famoso, Tony Robbins. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu trabalhei com ele, viajei o mundo com ele, na equipe dele, e terminou o livro ali, porque aí eu vim para o Brasil depois disso. Então, essa história tem uma continuação. É quando eu cheguei no Brasil, qual é a outra história que eu fiz? Porque uma coisa é você viver lá longe do Brasil, numa cidade que é a Big Apple, que é a cidade do entretenimento, e você conseguir chegar onde eu cheguei. E outra coisa é chegar no Brasil e fazer o santo ter milagre. Santo de casa, fazer milagre é mais difícil do que em Nova York, adivinha? Que coisa, né? Então, o próximo livro está lá no forno, né? Porque a história está acontecendo e vai terminar agora, culminar com esse livro. E então, gente, 27/7, eu vou vender esse livro por somente R$ 1,99. Por quê? Porque eu quero que todo mundo leia. Isso aí. Tá? Eu não estou atrás do dinheiro ainda. Agora, a mensagem é porrada, tá? É isso aí. Depois vai ficar R$ 29,90. O livro digital. Sim. Em agosto, então, vai ter o livro físico, um autógrafo e a zorra toda. Tá? Vai ter podcast, vai ter fotografia nova, vai ter um monte de coisa que normalmente eu não faço. Porque a gente tem o nosso livro, né, best-seller, mas é só o digital e acabou. Mas esse livro, que é a minha obra-prima, da minha vida, então vai ser uma coisa a mais. Então façam por onde, leiam esse livro, falem com os amigos e as amigas, porque eu tenho babado nessa história. Babado internacional, hein? Uhul! Arrasou! Foi aí. Então, gente, muito obrigado por vocês estarem aqui, darem essa atenção a gente. E espero que vocês tenham amado, porque eu amei, adorei. Eu quero mais. Convidarei Sandrinha para outras lives no futuro. Quando ela fizer o nosso. Nos emocionar mais aí. Com certeza. Amei sua vibe. Amei a vibe da sua filhinha, que você já está botando ela no caminho. Viu? As duas, eu tenho duas. Você tem duas?
Caramba, Eu você tenho tem duas uma de filhas. 11 Com e essa outra cara, de 6 com anos. essa cara de adolescente, você tem duas filhas? Olha, eu vou te falar que ontem uma pessoa pegou e falou assim: Nossa, achei que fosse irmã. Aí eu achei engraçado, porque a minha mãe, ela ouvia muito isso. E aí eu pensei: Olha, a genética aí, É, a genética funciona. Com certeza, com certeza. Então, abençoada. gente, vamos que vamos. Tratem da beleza de vocês, interna, externa e eterna. Qualquer coisa, procura a Sandra, se vocês quiserem alguma leitura, né, de cartas de tarô. Compre o livro dela, de hormônios, que é uma coisa muito importante, principalmente para mulheres. E vamos que vamos, compartilhando nossas informações, porque essa missão é para que a gente tenha um mundo melhor. Isso E aí. cada um de nós tem uma razão de viver. E se vocês estão aqui, é porque nós estamos juntos na mesma empreitada. Não é para Bom? ficar chupando bala, não, né? Tem que Né? aqui tem que um ajudar o outro, né? Lavando a mão do outro, porque é assim que a gente faz. É isso Tá? aí. Então, Diego, ó, valeu a sua presença, Beijo, né? Diego, beijo, Carlinha, beijo, Grace. Carlinha, Selma, que chegou agora, mas tudo bem, depois você assiste a live, que foi sensacional, você vai amar. Também. Olha aí Fala também. os nomes aí que eu não estou conseguindo ver. Deixa eu ver quem mais que teve Quem mais? aqui. A Carlinha Amada, que fez pergunta. Quem mais? A minha irmã, Giovana. Selma, um beijinho para você também. Teula. Beijos, lindezas. Graziela chegou agora, Graziela. Você perdeu, Grazi. Ela jogou o tarô para todos nós. Você perdeu. Vamos nos falar depois. Beijo. Essa é minha contadora. Olha, maravilhosa vocês precisarem de uma contadora. A Graziela. Graziela Finanças. Muito bom. Então tá, gente. Para todos vocês. Sandrinha, abraço digital especial. Valeu, querida. Valeu mesmo. Foi ótimo, hein? Arrasou. Arrasamos! Uhul. Uhul. Mas ela vai ficar gravada, não vai? Aí você Vai ficar gravada. Eu vou passar para você o link do YouTube que você pode colocar no seu Instagram também. Tá bom. Tá bom, querida? Tá ótimo. Então tá. Muito amor, muito carinho, muito gratidão. Tá? Beijoca. Beijão. Tá.